E agradeço muito a oportunidade, a honra de poder estar abrindo esse congresso, esse encontro da Aleph. Conheço o Leandro já de outros lugares, de outros tempos, e esse ano nós fizemos o congresso Aleph São Paulo, e foi muito bacana mesmo, foi um congresso abençoadíssimo. Estava lá alguns preletores, alguns amigos, e é muito bom estar junto com os irmãos aqui também no Rio Grande do Norte. Deixa eu só ver, tem algum relógio aqui só para eu me... Não, né? Eu vou pegar aqui no celular, que eu estou vendo pelo celular os slides. Bom, eu dou um jeito aqui, vamos ver o que eu faço. Pronto, 20:41, tá bom, eu olho. Meus irmãos, como foi pedido, esse texto, Jeremias, capítulo 29, eu confesso que nunca havia pregado esse texto, nunca usei durante esses anos esse texto. Foi um desafio poder falar sobre Jeremias 29. Já havia lido o livro de Jeremias, alguns comentaristas, mas nunca havia me detido nessa porção das Escrituras, falando acerca de Jeremias 29, e fui estudando, lendo comentaristas, etc. Ele é muito rico, foi escolhido a dedo mesmo, foi providencial para o tema Uma Igreja que Abraça a Cidade. Então, eu vou ler o texto que me cabe no versículo, do versículo 4 até o versículo de número 7. Jeremias 29, de 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Primeiro, eu queria dar um cenário da onde está inserida essa passagem. O cenário, o Senhor havia falado com Israel que caso ele não seguisse a sua orientação, não obedecesse aos seus mandamentos, ele paulatinamente iria se desviando, ele iria contrário àquilo que Deus tinha reservado como propósito para aquele povo, desde Abraão até os profetas. E Israel, de alguma maneira, decide tomar o seu próprio rumo, fazer e construir o seu próprio caminho e seguir o seu próprio conselho. E aí, nesse período, vem o juízo. E esse período aqui que nós estamos lendo é chamado exílio babilônico ou cativeiro babilônico. Isso está lá em Daniel capítulo 1, quando o rei Nabucodonosor II vai e leva cativo, em 3 levas, o povo para a Babilônia. Primeiramente os príncipes, deixa um rei meio que fantoche em Jerusalém, para que ele pudesse estar seguindo o mando de Nabucodonosor, e apenas uma fantasia, mas Jerusalém está sitiada. E, por fim, em 598, Jerusalém é tomada e o templo é parcialmente destruído. Então, esse povo está no exílio babilônico. O Jeremias, o profeta, ele fica em Jerusalém, porque o povo, e principalmente o rei, não quer que ele acompanhe essa primeira leva. Então, ele fica lá em Jerusalém e o povo está cativo na Babilônia. O templo de Jerusalém parcialmente destruído, o povo sonhando, esperando a volta. E havia um grupo de falsos profetas que ficavam vendendo ilusões, falando que Deus não havia dito, dizendo, olha, vocês fiquem tranquilos, porque logo, logo nós vamos retornar a Jerusalém, olha, fiquem em paz, porque lá nós faremos grandes coisas, fiquem em paz, porque Deus irá nos levar. E ficavam contando sonhos falsos, ilusões, mentiras, vendendo para aquele povo.
E o povo começou a acreditar nesses falsos profetas. Nisso, Deus vai a Jeremias e manda que ele escreva uma carta para esse povo que estava exilado, dizendo: pessoal, vocês não vão voltar, pelo menos não agora. Só lá no versículo 10 que vai dizer, ó, depois de 70 anos, mas agora vocês não irão retornar. E aí nós lemos o versículo 4, 5, 6 e 7, onde Deus, num primeiro momento, é estranho, diz para que eles fiquem lá na Babilônia, edifiquem casas, construam famílias, e parece estranho, num primeiro momento, essa carta, dizendo, não estou entendendo, nós não vamos voltar? Como assim criar uma proximidade com Babilônia? Babilônia, a gente conhece que não é boa coisa. Babilônia não é um lugar aprazível. E Jeremias, através de uma orientação divina, manda que esse povo fique ali. Manda que esse povo edifique casas, procure a paz da cidade, procure a prosperidade da cidade. Esse negócio é bem estranho mesmo. É algo estranho essa carta. Muito bem, esse é o contexto que Jeremias está relatando aqui no capítulo 29. E eu queria tirar algumas lições de uma igreja que abraça a cidade, ou até mesmo algumas reflexões, pensando junto com os irmãos, como uma igreja pode abraçar a cidade, que maneira a igreja se aproxima dessa cidade, como pode abraçar alguém tão estranho como a Babilônia, ou os babilônicos, como pode ter essa aproximação. Eu confesso que num primeiro momento fiquei pé atrás, porque na minha cabeça, babilônico é separação, esse povo é do mundo, esse povo aí para lá, sai para lá. Vocês, o que nós queremos com vocês é apenas e tão somente a alma de vocês para Cristo e mais nada. Mas vamos tentar ver o texto e lendo aos poucos, um pouco mais criterioso. A primeira coisa está lá no versículo 1, 2 e 3, quando Deus envia uma carta ao seu povo exilado. Isso me chamou muita atenção. Deus envia uma carta ao povo exilado, ao povo que está lá na Babilônia. E qual o teor, o que Deus tem a dizer a um povo desterrado? O que Deus tem a dizer a um povo que está debaixo do juízo? E eu me lembrei, aí se tiver esse slide, quiser colocar, quando a gente fala de carta, e por isso que a gente precisa às vezes ler com mais atenção, nós hoje nos comunicamos com o Zap, por telefone, por e-mail, por Instagram, por Facebook. Então, carta é alguma coisa que está muito distante. Nós até falamos das cartas neotestamentárias. Olha, a carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas para mim, para a sua realidade, carta parece algo muito distante. Carta parece que, ele mandou uma carta. Eu nunca vi nenhum pregador parar e dizer assim, o que significava naquele momento, o que a gente poderia aprender com uma carta que é enviada. E eu fui procurar no dicionário, tanto na literatura, o que significava, qual que era, naquele momento, o que representava, o que simbolizava uma carta. E diz assim, as cartas guardam a estética tátil e até olfativa, e o afeto da pessoalidade expressa na caligrafia e no estilo do texto, além de carregarem a afetividade da memória, uma vez que poderiam ser lidas e relidas. Quando alguém recebe uma carta, talvez muita gente aqui já recebeu carta. Eu lembro, mais jovem, quando eu estava em missões no Amazonas, e chegava a carta, alguns meses que eu estava lá entre os ribeirinhos, e conseguia vir uma carta. Não havia carta que eu não chorava, principalmente da família e da igreja, dizendo, olha, nós estamos com você, olha, nós estamos com muitas saudades, olha, nasceu a tua sobrinha. E eu pegava aquela carta, não raras vezes, ficava molhada a carta com lágrimas. A carta está carregada de afeto, a carta está carregada de pessoalidade.
Quando Deus resolve escrever uma carta ao seu povo, é a maior, ou uma das grandes características desse Deus pessoal, desse Deus próximo, de Emanuel. É um Deus que se preocupa em escrever carta. Você pode estar pensando assim, peraí, não força esse texto, porque claro que teria que ser carta. Não, claro não. Parece óbvio, mas ele poderia ter mandado o profeta Jeremias e de viva voz dizer assim diz o Senhor. Ele poderia ter mandado o profeta e não ter registrado que foi carta. Mas a carta, como nós lemos a definição, é memória. A carta é tátil, ela é afetiva, ela expressa a caligrafia dele. Eu lembro, minha mãe, ela não tinha uma caligrafia muito bonita, mas muitos erros de português. Mas era a carta da minha mãe quando eu estava no campo missionário. Eu sabia, ela falava do coração. Eu sabia da dificuldade dela escrever uma carta, porque ela tinha dificuldade. Meu pai já tinha uma letra, uma caligrafia muito bonita. Então eu sabia quando era meu pai, eu sabia quando não era a palavra dela. Olha, a fulana, a titia, não sei o quê, mandou dizer isso, o pastor disse aquilo. A carta está carregado disso. A carta traz essa aproximação. A carta traz esse aconchego. Quem assistiu o Central do Brasil percebeu isso. Quando há alguém que escreve cartas e vai, a carta tem nome, a carta tem endereço, ela tem remetente, ela tem CEP, ela tem algo a dizer. Não dá, é estranho, é bizarro você receber uma carta com papel em branco. Mas quando você manda a carta, você tem que pôr o nome de quem é. Doutor fulano de tal, senhor, pastor não sei quem, José Alves dos Santos, Maria Benedita Bezerra. Você põe o nome, ela tem endereço. E tem quem mandou essa carta. Fui eu, Ricardo Bitum mandou para Maria Bezerra. Isso tudo tem a carta. Bom, pastor, legal. E o que isso tem a ver com a gente, com a igreja, com a cidade? Eu acho que tem muito a ver. No momento que a gente vive num mundo secularizado, num mundo onde nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros, num mundo onde o que vale é a imagem, num mundo onde estou generalizando, formamos opiniões através do TikTok, e em 50 segundos a 1 minuto, nós conseguimos resolver o problema do Brasil. E em 5 minutos, zapeando, a gente conhece as notícias, já sabe quem é quem. Vê um cara bravo, diz, esse governo corrupto, aquele pastor não sei o quê, aquele não sabe. Onde que nós somos guiados, informados, encharcados de mensagens curtas. Num mundo que tudo é instantâneo, num mundo individualista, num mundo vazio, onde nós temos relacionamentos superficiais, onde a impessoalidade reina, a carta faz uma diferença brutal. A carta, ela marca. No mundo competitivo, no mundo onde tudo é generalizado, no mundo onde a gente fala de multidão, que é uma comunicação de massa, toda comunicação ela é espalhada como uma pesca de tarrafa que você joga e vende tudo. Nós corremos um sério risco de nos tornarmos impessoais, de nos tornarmos distantes e ficarmos longe uns dos outros. E ao invés de abraçarmos a cidade, o nosso desafio é primeiro abraçar o nosso irmão ao nosso lado. Antes mesmo de falarmos de abraçar a cidade, perdemos a pessoalidade dentro da família. Antes mesmo de falar de abraçar a cidade, nós vamos perdendo os nossos relacionamentos, a nossa irmandade dentro das nossas próprias congregações. Aquela palavra que é pesado, irmão, irmã, pastor, carregada de sentido. Quando eu falo você é meu irmão, significa que nós estamos juntos numa mesma causa. Quando nós falamos minha irmã amada, minha querida igreja, meu pastor, vai perdendo peso, vai perdendo esse significado. E aí nós vamos nos tornando frios, distantes, e nós ficamos impressionados com números.
Nós somos capazes de chegar perante a igreja e dizer: olha, já foram 100 mil mortos na guerra lá em Israel, bombardeando Gaza. Isso para você, você olha de 100 mil mortos. Você faz ideia do que são 100 mil mortos lá em Gaza? Você faz ideia do que são 50 ou 60 mil mortos na Ucrânia? Nós, rapidamente, estamos virando estatísticas. E isso não fala mais ao nosso coração. Não são 100 mil mortos. É a Maria, é o João, é o Pedro. Quando nós falamos da cidade, fica muito aberto. E isso não mexe mais com a gente. Porque agora nós vamos tabulando as pessoas numa grande pesquisa. Nós olhamos lá o número da violência crescente, pelo menos na minha cidade de São Paulo, o número de violência. Olha, foram 280 mortos no mês de julho. Quem é o morto? Ele tinha família? Ele tinha alguém que o amava? Ele tinha uma mulher que estava esperando ele em casa? Ele tinha nome? Ele tinha domicílio? Ele ia a alguma igreja? Não importa. São 280 mortos. Quem são esses mortos? Meu irmão, você que está tirando essa foto, se você puder me trazer um copo d'água, minha garganta secou. Ah, você veio, eis que é tu mesmo. Você percebe? Nós vamos olhando e não nos damos conta. Por isso, antes de falar de abraçar a cidade, eu preciso pensar se eu estou abraçando, faz sentido abraçar o próximo. Se eu estou completamente focado em estatísticas, sabe quantos milhares saiu agora recentemente, 80 mil moradores de rua em São Paulo. Quem são esses moradores? Será que eles não têm história? Um tempo eu trabalhei na rua, trabalhava com moradores. Obrigado. Olha que bonito. Pode abrir. É verde do Palmeiras, próximo campeão brasileiro. Obrigado. É a logomarca da Aleph? Tá bom. E aí tinha uma moradora de rua, que era a Valéria. E logo que eu passava assim, ela era despercebida. Eu só lembro que tinha que apartar a briga, porque ela arrumava confusão, ela infernizava a vida dos homens lá, e vira e mexe tinha que apartar a briga. E aí um dia eu parei para conversar com a Valéria. E aí eu vim descobrir que ela era professora. De quando em quando eu vi um carro bonito, importado, parava, colocava ela dentro do carro e voltava. Quando ela voltava todo bonito. E Valéria, quem é aquele pessoal? São as minhas filhas. Minhas filhas estão muito bem de vida. E eu dizia: Valéria, por que você não volta para casa? Valéria, por que você não fica com as suas filhas? Eu só vim compreender o universo da Valéria quando eu fui para o íntimo, para a pessoalidade, quando eu conheci o seu nome. Eu sabia quem ela era, eu sabia o que ela tinha escolhido como profissão. Ela tinha tido uma desilusão muito grande na vida. Ela não suportou, ela não tinha carga emocional para segurar aquilo que ela passou na vida. E ela entendeu que a vida na rua seria melhor. Ela dizia: pastor, quem gosta de casa é João de Barro. A minha casa é na rua. Mas Valéria, vai com as suas... Ela não tinha carência financeira. Ela tinha casa, ela tinha carro, mas ela abandona tudo aquilo. Mas quando eu pego o jornal e leio, como agora o mês passado, 80 mil moradores de rua, lá não identifica a Valéria. Lá não diz quem é a Valéria. Lá não sabe. E é interessante, quem está escrevendo aqui é o profeta Jeremias. Se você for em Jeremias capítulo 1, o Senhor vai dizer exatamente isso para Jeremias. Eu te conheci no ventre da tua mãe. Eu sei quem é o teu pai. Nos primeiros versículos são 7 nomes, além do seu pai Uquias. Está falando de um nome de um profeta. Esse profeta tem nome. Esse profeta tem pai. Esse profeta tem mãe. Esse profeta nasceu em algum lugar. Esse profeta foi chamado por Deus. Esse profeta foi separado. Esse profeta se achava uma criança. Esse profeta tinha problemas. Ele não se achava à altura dos acontecimentos. Ele não entendia que ele poderia ser profeta. E Deus disse: mas é você.
Então eu começo a conhecer o profeta, eu começo a conhecer quem está do meu lado, eu conheço o meu irmão, eu conheço minha irmã, eu vou me afeiçoando. O problema dele é o meu problema, a situação dele é a minha situação, a vida dele é a minha... Eu começo essa aproximação. Então é interessante a carta, principalmente um nome. Às vezes nós somos conhecidos como irmão, né? Irmão, irmã, você esquece o nome dele, você diz, irmão. Ele responde, ou você esquece o nome do pastor. Eu já tenho um bom tempo que eu sou professor, e ultimamente eu tenho percebido, inclusive na minha casa com os meus filhos, eles falam, tem uma matéria chata, etc. e tal. Aquele professor, geralmente eu conheço os professores da faculdade deles, eu digo, qual que é o nome? Eu não sei, o professor, eu esqueci o nome dele. E me surpreendeu quando, também na minha classe, e aí as alunas dizendo, tem uma matéria... Eu falei, qual é o nome do professor? Uma virou para a outra no final do semestre, e já não sabia mais o nome. Eu disse, mas vocês estão tendo aula com ele direto. Ele é só mais um professor. Não há nada mais terrível do que você ser só mais um na multidão. Quando nós falamos em abraçar a cidade, percebe como a gente fala amplo, lato sensu? A gente fala assim, imagina alguém abraçando a cidade, só um gigante, só Deus. Mas nós temos que começar a abraçar aqueles que estão ao nosso lado, abraçar aqueles que Deus coloca ao nosso lado. E o problema não é esse, né? Porque abraçar eu tenho que conhecer, eu tenho que aprofundar o relacionamento, eu tenho que saber o nome. E o pior não é isso, é que Deus manda abraçar aquele pessoal que a gente não gosta. Você já imaginou o que é abraçar babilônico? O que é pedir para um palestino abraçar um judeu ou vice-versa? Um russo abraçar um ucraniano? Um palmeirense abraçar um corintiano? Aí já é demais. Não é? E por que abraçar aqueles que a gente gosta? Pastor, inclusive lá na igreja tem uma menina muito bonita. Sabe que Deus falou com o meu coração que eu tenho que abraçá-la e marcar um encontro? Não é disso que eu estou falando. É de gente que você não abraçaria normalmente. É conhecer quem é essa pessoa. E o desafio é maior quando Deus fala ao povo que eles deveriam abraçar os babilônicos. E eu creio que esse relacionamento que Deus pede para que seja cultivado é para que, de alguma maneira, a imago Dei, a dignidade da humanidade, aquilo que tem a marca da criação, possa ser restaurado. Ele está embaçado pela fachada de ideologias, pela fachada de estereótipos, pela fachada de vestimentas, indumentárias. E Deus diz, olha, embaixo de toda essa roupagem, atrás de todas essas máscaras, atrás de todos esses problemas, há a imagem do Criador nessa pessoa. Os babilônicos não vieram do espaço, não são extraterrestres. Eles são gente como o povo de Israel. Lá também tem gente que tem a marca da criação, foram criados por mim. E eu quero que vocês amem esse pessoal. Eu quero que vocês gastem tempo com ele. Eu quero que vocês saibam o nome dele. Thomas Merton, não sei se está no slide, mas diz, é um desastre espiritual para o homem contentar-se com sua identidade exterior, com a fotografia de seu passaporte. Sua vida resume-se apenas às suas impressões digitais. Quando nós vamos hoje, nós somos conhecidos por nosso número, chamados pelo número, identificados por um código de barras, um QR Code. E aí, se você for para o teu passaporte, mostra o QR Code, ou põe o seu dedão, a sua digital. Nós estamos cada vez mais sendo conhecidos apenas como números. Muitos são os filmes falando dessa robotização e dessa desumanização. A desumanização se dá quando eles não reconhecem mais a mim e a você como seres humanos, criação de Deus. Ou são números, ou são objetos.
Então, quando nós falamos de abraçar a cidade, existe ali moradores de rua, prostitutas, corrupto, gente vagabunda, gente da pior espécie, mas que no fundo tem a imago Dei. E que são pessoas que estão esperando, de alguma maneira, serem amadas, serem abraçadas. Isso é abraçar a cidade. Você não vai conseguir abraçar Natal inteira, mas você vai abraçar quem está do seu lado. Aquele que está necessitando, aquele que está precisando. Nós, de alguma maneira, somos a carta, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Nós somos essa carta aberta de Deus. Nós temos remetente. Nós sabemos qual é a carta que está em nossas mãos. Nós somos essa carta viva para abraçar a nossa cidade. Mas carta, lembra? Ela tem pessoalidade, ela tem afetividade, ela tem endereço. Ela tem remetente, ela tem CEP, ela tem sua digital. É você, eu me dando, é Jeremias escrevendo uma carta, sendo a carta. Somos mensageiros e mensagem ao mesmo tempo. Nós precisamos entender isso, que a cidade está nos lendo. E eu temo que a cidade nos leia apenas como números, principalmente em eleições municipais, em eleições para a presidência da República. Qual é o número de evangélicos no Brasil? Qual é a tendência de voto? O que eles gostam de consumir? E aí eles não vão estar abraçando gente, nem lendo cartas, eles vão estar abraçando instituições. Instituição é fria. Instituição não tem coração, instituição não tem alma. Quem tem coração, quem tem alma, quem tem o Espírito de Deus, são as cartas vivas. Gente que tem nome e quer saber o nome do outro. Eu temo que eles nos conheçam pela força da nossa instituição. Aquela igreja é forte, hein? Cuidado. Quem é aquela igreja? Qual é o nome? Quem está lá dentro? O que aquela gente faz? 2 Coríntios diz assim: vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, conhecido e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração. Se quisermos abraçar a cidade, nós temos que ser mensagem e mensageiro. Nós levamos a carta, e aí entra a questão da igreja missional. E aí no versículo de número 4, de Jeremias 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados: eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei, eu permiti que o meu povo fosse levado cativo para a Babilônia. Eu tirei o meu povo daquele lugar, eu os tirei da zona de conforto, eu os tirei da sua zona de sossego, paz e tranquilidade, porque no deserto eu preciso que eles tirem todas essas máscaras, todas essas escamas, todas essas roupagens. Eu sou o autor da história. Eu não perdi ainda a mão da história. Eu sou o Senhor. Ele está conduzindo a sua história. Aquele povo não está ali por acaso. Aquele povo não está exilado, desterrado, porque Satanás foi mais esperto. Por isso Deus ressalta na carta, dizendo, olha, lembre-se, e aí revisitando a missão, há uma missio Dei, há uma missão, a missão de Deus. A missão é dele, não é minha, não é sua.
Eu coloquei uma palavra do reverendo Jorge Barro, que está aqui, que não está no slide, mas assim: uma igreja missional é definida como uma comunidade que está em busca constante de envolvimento com a missão de Deus no mundo. Ou seja, a missão é de Deus, a igreja não envia, a igreja é enviada. Eu e você somos mensagens, somos cartas, nós somos enviados. Deus é o Senhor da missão e está nos enviando com uma mensagem, onde nós somos mensageiros e mensagem. E nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está fazendo. Lá na Babilônia, as cartas vivas, lá na Babilônia, o povo de Israel iria constituir famílias, buscar a paz da cidade, orar pela cidade. Lá eles iriam salgar a Babilônia. Nós não podemos jamais perder de vista isso. O sujeito da missão não é a igreja, mas Deus. Rapidamente, quando nós somos colocados nos desertos, nos vales, ou como o Paulo cantou aqui à frente, aqueles momentos difíceis, parece que Deus perdeu a mão da história. Parece que nós estamos em lugares que nós não compreendemos, nós não entendemos. Nós olhamos e começamos a achar que, será que isso aqui é isso aqui mesmo? Nós não conseguimos mais ver o lugar, não conseguimos mais ler o espaço. Isso tem me preocupado nesses últimos tempos, até mesmo com a minha própria vida. Tem um pensador chamado Marc Augé, que ele define como um não lugar. O não lugar é aquele espaço onde você não faz sentido. Um exemplo, um saguão de aeroporto. É gente passando, gente, aquele lugar não tem conectividade, não tem sentimento com ninguém. Ele não é meu, ele não é do outro, está todo mundo de passagem. E parece um pouco que nesses últimos dias, décadas, nós estamos meio assim, desterrados, exilados. Eu sou pastor já há mais de 30 anos. Eu vejo que não se criam mais raízes. Como que eu posso abraçar uma cidade se eu sou só um passageiro dessa cidade? Um dia desses eu precisei chegar para a igreja, um grupo lá disse: pessoal, vocês precisam tirar a mochila das costas. Vocês estão vivendo a vida como se fossem acampantes. Vocês vão passando de igrejas em igrejas com a mochila nas costas, acampam por uma temporada e depois saem. Isso aqui não é acampamento. Isso aqui é igreja, onde a pessoa vai conhecer a sua história, você vai conhecer a história dela, ela vai saber os seus defeitos, vai ajudar nas suas dificuldades, você vai abençoar com os seus dons. Nós vamos criar raízes. Eu sei de onde você veio, eu sei o que você pensa, eu sei onde estão as suas mazelas, mas não, nós estamos o tempo todo no não lugar, o tempo todo na transitoriedade. Quem é você? Eu sou cidadão do mundo. Qual igreja você é? De todas, tudo é de Cristo. Tá, mas aonde você finca as estacas? Aonde você cria raízes? Então a impressão que me passa é que a pessoa vai com a mochila, ela olha, eu brinco com outro pastor, entra alguém e eu digo: ó, eu dou 6 meses de prazo de validade, 6 meses ele está saindo. O pastor diz: eu acho que ele fica 8. Aí de onde você veio? Ele já passou por uma meia dúzia de igrejas. E todas as igrejas, ele está buscando algo que nem ele sabe o que é exatamente. Nem ele consegue perceber. E com certeza, a cidade percebe se a igreja é uma igreja que abraça e mantém um abraço dizendo: conta comigo, ou se é uma igreja que de alguma maneira ela passa pela cidade, se aproveita da cidade, mas depois vai embora. Se lá terão bispos, pastores, que abraçarão essa cidade, que de alguma maneira acolherão aquela cidade, sentem as dores da cidade, sentem o choro da cidade, como Dietrich Bonhoeffer, que como alemão, sai da Alemanha, está lecionando em Nova York,
e depois ele deixa Nova York e diz: eu não posso deixar o meu povo morrendo na Alemanha. E ele volta para a Alemanha e vai ser morto no campo de concentração. Um dia antes da sua morte, ele está servindo a ceia como um diácono. Ele poderia estar lá em Nova York lecionando, vivendo a vida, ganhando bem, dando tudo certo, mas ele diz: o meu povo, é o meu povo, eu tenho uma história, eu tenho gente. Está compreensível? Faz sentido isso para vocês? Está compreensível? De que nós precisamos dessa pessoalidade, de sermos essas cartas. Eu quero passar por um segundo momento, que eu queria dar 3 formas de uma relação com a cidade, de como eu posso me relacionar com a cidade. Isso eu li na Ultimato, o pastor Ed René escreveu há muitos anos atrás, e eu resgatei isso, achei bastante interessante, e queria trazer para vocês, para que você pensasse junto comigo. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Aí. O primeiro é a igreja na cidade. Vocês estão vendo bem? 3 maneiras e eu termino com isso. Eu tenho certeza que quando a gente for falando, talvez você se identifique. E durante o congresso eu tenho certeza que vai ficar mais claro para você. A igreja na cidade é uma igreja que vem, o foco dela é só no crescimento. Ela prioriza ganhar almas para Jesus. É como se ela estivesse lá pegando almas e diz: vai cuidando, vai. É isso. O foco dela está apenas no crescimento. Tirar pessoas do mundo e integrá-las na igreja, para que entrem na dinâmica de atividades e esforços para ganhar mais almas para Jesus e integrá-las na igreja. Não estão tão preocupados assim com a cidade, estão preocupadas consigo. Estão na cidade, mas fazem pouquíssimas ou pequenas diferenças à cidade. Imagina a sua igreja, se amanhã só ela fosse arrebatada, sumisse, o que o bairro falaria? O que a cidade diria? No dia seguinte, levanta e diz: cadê aquele povo crente dessa igreja? Sumiu. O que a cidade faria? Viraria um caos. O pessoal iria chorar, o pessoal diz: meu Deus, como a gente vai viver sem esse povo? Essa é a igreja na cidade, que ela é capaz de sumir daquele lugar e ninguém nem se dá conta. Depois de 6 meses alguém diz: acho que a igreja saiu daí. Será? Talvez, ou eles estão de férias, porque a preocupação dela não é com a cidade, mas é consigo mesmo. A segunda é para a cidade. Experimentam, tenho 4 minutos, dá tempo. Experimentam o crescimento, se tornaram ricas em recursos humanos, financeiros, materiais, uma rede de relacionamento dos membros e frequentadores dessas igrejas. Elas querem ser relevantes, conscientes da necessidade de harmonizar evangelho e responsabilidade social e passam a desenvolver programas e projetos de prestação de serviços para a cidade. Elas crescem, se estabilizam, são grandes igrejas, financeiramente estáveis, mas elas querem só levar a marca. Elas se preocupam com responsabilidade social, mas precisa ter a digital dela. Então é a igreja de tal, não sei o quê. E todo mundo, a igreja tal, tem que ter o logo, tem que ter o... Elas estão com crescimento, estão com responsabilidade social, mas ainda ela está olhando para ela. Mas há uma terceira, que é a igreja com a cidade. Identifica-se, mas ela começa a olhar para a cidade de uma outra maneira. Ela começa a se envolver. Por exemplo, tem ONGs, tem projetos sociais, tem participação no orçamento. Ela consegue ter seus membros entrando nessas áreas nevrálgicas da cidade. Áreas que precisam. Um dos congressos da Aleph, acho que foi aqui em Natal, e eu participei de uma igreja, depois o Leandro pode contar melhor, que havia um rio que precisou ser canalizado, o pessoal perdia, e a igreja começou a entrar no problema da cidade, daquela comunidade, e alterou a sorte daquela comunidade. A comunidade olhava para aquela igreja e dizia: eles estão interessados em nós, não estão interessados em números, não estão interessados numa marca, num logo.
que, olha, essa igreja é a igreja fulano de tal, todos conhecem, né? Não sabe nem que é igreja, mas essa igreja está em todas as entranhas dos pontos necessários da igreja. Agora eu vou parar por aqui. Quando eu estava lendo isso e pensando, eu me senti desafiado e disse, Senhor, esse negócio é pesado. Fácil é pregar, fácil é ouvir, mas o desafio é viver isso. Uma igreja com uma cidade, uma igreja que ela entra em pontos e que ninguém quer se meter. Ela ajuda a cidade no silêncio, ninguém sabe assim, mas ela está em todos os lugares. E aí, orando, pedindo, mas Deus, como? Aí veio o versículo 11. E mais uma vez é a graça de Jesus. Porque a gente poderia sair daqui com... vamos ouvir muitas coisas, sair daqui, poxa, então a minha igreja não é nada, eu sou pior ainda, e está tudo ruim. Tal, mas tem a graça de Jesus de Nazaré que a gente não pode esquecer. Isso está no versículo 11. Imagina você falar para um povo exilado, subjugado, desterrado, em ruínas, escravizado, sem esperança. E dizer, vocês precisam construir casas, vocês precisam se meter no meio das famílias, vocês precisam constituir... Deus, como fazer isso? E aí vem a palavra do Senhor no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, para colocar vocês debaixo do tacão, como um coturno de um militar pisando na cabeça da igreja e dizendo, vamos, se vira. Ele diz, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. É pensamento de paz. Não é para prejudicar vocês, mas é dar o fim que vocês desejam. Então, vocês me invocarão, porque não saberão como fazer isso. Eu também não sei, eu confesso, eu não sei. A cidade é muito grande, eu não sei nem por onde começar. E ele diz, então vocês me invoquem. Comecem a orar a mim por isso, e eu prometo que eu vou ouvir cada um de vocês. Vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei encontrado, eu serei achado por vocês. Vocês não estão sozinhos nessa empreitada. Lembra, a missão é minha. E eu vou dar caminho para vocês. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Eu vou orientar vocês. Vocês não estão nessa empreitada sozinhos. E farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as ações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. E ele mesmo é que vai dizer, é por enquanto. Porque você pode dizer, então é para que a gente fique aqui, mas nós não temos que almejar a pátria celestial, e agora Jesus está falando para a gente ficar aqui e se envolver com a cidade. Mas lá no versículo 10 ele vai falar, depois de 70 anos, vocês vão voltar para Jerusalém. E eu creio que um dia desses, nós voltaremos para a pátria celestial. Mas por enquanto, nós estamos aqui, envolvidos com a cidade. Não porque não queremos e não desejamos a pátria celestial Nova Jerusalém, mas porque desejamos, acima de tudo, realizar a vontade daquele que nos arregimentou. Acima de tudo, retirar um sorriso largo dos lábios de Jesus, ao olhar para mim, para você e para sua noiva e dizer, servos bons, servos fiéis. É isso mesmo que eu tinha reservado para vocês. Então fiquem tranquilos, porque eu ouvirei a oração que se fizer nesse lugar. E vocês me encontrarão, quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu virei até vós, e mudarei a sorte. Mudarei a sorte de Natal, mudarei a sorte de Pernambuco, mudarei a sorte de São Paulo, mudarei a sorte de Alagoas. Vocês me encontrarão. Vamos orar? Pai, nós contamos com essa graça e esperança maravilhosa que temos no Filho. Ah, se não for o Senhor, ora diga, amada igreja. Ah, se não fosse o Senhor a nos orientar, a nos ajudar, a nos conduzir, a nos fortalecer. Aliás, nós não saberíamos nem o que é missão. Isso seria uma palavra solta no ar, sem sentido, vazia, confusa. Mas quando o Senhor
nos mostra, nos revela, nos dá direção, parece que tudo fica muito claro. O céu se abre e que a nossa confiança seja cada vez mais fortalecida em Ti. Bendita a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ajuda a abraçar a cidade. Bendita a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos chamou para uma missão bendita e honrada. Obrigado, Senhor, por continuar apostando em nós. Obrigado, Senhor, por não desistir, não nos deixar exilados nessa terra, cativos das garras vis do inferno. Obrigado, porque nos resgatastes e nos incorporastes nessa bendita missão. Obrigado por essa excelente oportunidade. Nos sentimos abençoados por termos esse chamado de abraçar a cidade. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém.